Opa, pessoal, e aí? Tudo jóia? Professor Rogério aqui. Vamos para mais uma aula. Nessa aula, a gente vai colocar em prática o que a gente já aprendeu sobre as leis de Newton, tá? Só para lembrar rapidamente aí. Primeira lei, inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei, princípio da ação e reação. Então aqui a gente vai colocar em prática através da resolução de alguns problemas, sobretudo a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é aquele Fr igual a m vezes A, tá bom? Fr, lembrando, é força resultante, m é a massa, A vai ser a aceleração do objeto. Então, como é que a gente coloca isso em prática? A gente vai se utilizar daqueles clássicos problemas dos blocos, tá bom? Então, assim, por que a gente utiliza blocos, né? Pessoal, por dois motivos principais. O primeiro motivo é por uma simplificação. Na hora de representar, né, a gente precisa representar o objeto sobre o qual a força atua e as próprias forças, tá? Então, ao invés de a gente ficar fazendo desenhos muito complicados, tal, a gente simplifica ali por blocos. Esses blocos, vocês podem pensar que são quaisquer coisas, quaisquer objetos, né? É um carro, é uma cadeira, é uma mesa, uma geladeira, qualquer objeto. Então, para a gente não ter que ficar desenhando esses objetos aí, o que seria mais complicado, até mesmo traria algumas dificuldades maiores no entendimento do contexto físico ali, a gente utiliza os bloquinhos, tá? Então, existem situações em que a gente vai ter um bloco ou mais de um bloco. Esses blocos, se a gente tiver mais de um, eles vão estar interagindo através de contato físico mesmo ou através de outras estruturas. Aí a gente vai ver como é que fica. Nessa aula aqui, eu quero mostrar uma situação bastante básica para vocês, tá? Em que a gente vai utilizar um bloco. Então, quando a gente tem um bloco, a gente geralmente tem que analisar quais são as forças que atuam sobre ele. Isso é bastante simples, né? E aí vamos buscar calcular algum elemento que for necessário. O mais comum que é cobrado nas questões aí é calcular a aceleração. Então, vamos ver como é que a gente aborda um problema de dinâmica, um problema de blocos da dinâmica, quando a gente tem apenas um bloco. Vamos ver. Eu vou me utilizar do quadro aqui, fazer um esqueminha ali para a gente ver como é que faz, tá? Muito bem, pessoal. Então, eu acabei de fazer um esqueminha aqui, tá? A gente tem essa situação aqui. A gente tem um bloco, esse bloco tem 2 kg e sobre ele atua uma força de 8 newtons. Eu não estou colocando o enunciado aqui porque eu quero abordar a maneira que a gente resolve problemas desse tipo, tá? Então, nessa situação aqui, vamos considerar que a gente precisa calcular a aceleração desse bloco. Então, qual é o valor da aceleração, né? O módulo da aceleração desse bloco aí? Pessoal, quando a gente tem um problema desse tipo, a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado, sobre as informações que ele passa, tá? Então, uma das principais informações que a gente precisa saber é quais são as forças que atuam sobre o objeto. Quando essa força não está explicitada no enunciado, geralmente ela aparece no desenho, tá? Como aqui, ó, nós observamos que bem aqui nós temos a representação da força que está atuando sobre esse bloco aqui. Quando no enunciado não faz menção a nenhum outro tipo de força, a gente considera que numa situação como essa aqui, tem apenas uma força atuando sobre o objeto, tá? É uma situação idealizada. Então, a gente sabe que através da primeira lei de Newton, que quando a gente tem uma força resultante não nula atuando sobre o objeto, ele vai ganhar velocidade ou ele vai perder velocidade, ou seja, ele vai acelerar ou desacelerar, tá joia? Então, nessa situação aqui, a gente tem uma força atuando sobre um objeto e ele então vai acelerar. Como é que a gente vai calcular essa aceleração? Então, a partir do momento que eu já identifiquei todas as forças que atuam sobre o objeto, muita atenção para isso, tá? A gente precisa identificar todas as forças que atuam sobre o objeto. Esse caso muito simples aqui tem apenas uma força. Então, já identifiquei as forças que atuam sobre o objeto. Agora eu preciso calcular a aceleração. Pessoal, o próximo passo é escrever a expressão da segunda lei de Newton, aquela fórmula matemática que eu vou colocar agora para vocês verem. Então, tá bem aqui, olha. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal,
a gente tem que substituir aqui o valor da força resultante. Mas, nessa situação inicial que a gente está abordando aqui, só tem uma força atuando sobre o objeto. Então, ela já é a força resultante. Viu como que é importante a gente saber identificar quais são as forças que estão atuando sobre o objeto? Porque a gente vai ter que substituir aqui a força resultante, tá? Então, nessa nossa situação inicial, só tem uma força, que é essa daqui. Então, a gente vai pegar esse 8 e vamos substituir aqui, ó, no lugar de FR. Pronto, acabei de fazer isso aqui, ó. No lugar do FR, eu coloquei o valor da força que faz com que esse bloco aqui se movimente para a direita. Substituir por 8. Essa letra M, pessoal, significa massa. Vão guardando isso daí. A gente tem que saber o que significa cada letra que aparece na expressão, tá bom? Então aqui é massa. A gente volta lá, aqui no esqueminha que eu fiz, a gente vai ver que a massa vale 2 kg. Então, substituir ali, no lugar da letra M de massa, eu coloquei o valor 2 que eu tirei daqui. Na prova, né, resolvendo uma questão, provavelmente esses valores vão aparecer no enunciado, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês lerem o enunciado de um problema, é ir anotando no cantinho ali quais são as informações que ele passa, tá? Porque aí isso facilita para vocês identificar o que vocês vão utilizar durante a resolução. Então, vamos continuar aqui. Bom, nesse nosso problema, a gente tem que calcular o valor da aceleração. Então, a incógnita, né, a letra cujo valor a gente não conhece, a gente repete. E aí a gente fica com uma situação bastante simples ali para resolver. Raciocina aqui comigo. Olha só, isso aqui é uma equação. Então, os dois lados têm que estar iguais, né? Como é que você deve ter aprendido lá na escola? Ah, pega esse 2, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Beleza, pode fazer isso daí. Então, raciocinar assim, ó. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 8? Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 8? Esse número representa a aceleração. A resposta é 4. Beleza, pessoal? Então, está aqui a resposta. Nessa nossa situação aqui, muito simples abordada, em que o nosso objetivo era calcular a aceleração, nós identificamos todas as forças que atuavam sobre o objeto, a gente escreveu a expressão da segunda lei de Newton e fizemos as substituições correspondentes. A nossa resposta foi 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da aceleração desse bloco é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Toda vez que você tiver uma situação muito simples e básica como essa, com apenas um bloco e uma única força atuando sobre ele, é essa abordagem que a gente faz. Beleza? Qualquer dúvida, manda para mim ou deixa aí nos comentários que a gente vai esclarecer. Joia? Vamos para a próxima aula.